termos de desafios regulatórios. Nós estamos, nesse momento, com a consulta pública da Instrução Normativa de Credenciamento, da revisão da IN de registro com as normas de credenciamento de programadores e empacotadores, e estamos em consulta pública com o regulamento da comunicação audiovisual no serviço de acesso condicionado. Esses dois regulamentos, nós entendemos, eles são os preliminares, eles são os básicos para que nós possamos colocar em vigor imediatamente as exigências que a Lei 12.485 trouxe. Como também já é de conhecimento de vocês, nós estamos prevendo que passaremos a cobrar as obrigações estabelecidas pela lei 3 meses após a edição do regulamento. Isso foi pensado como forma de permitir o processo de adaptação do conjunto do mercado. Mas há algumas outras normas que nós vamos pondo em marcha. Uma delas já foi publicada, que foi a Instrução Normativa disciplinando o recolhimento da Condecine criada pela Lei 12.485, o novo fato gerador da Condecine. Ela foi editada em dezembro do ano passado. Nós estamos em fase final de preparação de uma atualização da IN de sanções e penalidades da ANSINHA, IN 30, compatibilizando essa norma geral de fiscalização com as obrigações trazidas pela Lei 12.485 e fixando ali os procedimentos administrativos para a prevenção de infrações. Estamos em fase também de final de elaboração de alterações na Instrução Normativa que dispõe sobre a emissão do Certificado de Produto Brasileiro, que passa a ser uma ferramenta essencial para a definição das obras brasileiras capazes de cumprir cota, tanto aquelas de produção independente como aquelas que cumprem cotas de produção brasileira simplesmente. Estamos em processo de preparação de alterações na Instrução Normativa número 26, que dispõe sobre o recolhimento de Condecine por segmento de mercado para obras audiovisuais e o registro de títulos de obras audiovisuais não publicitárias. O ajuste do certificado de registro de título ele é importante para organizar a circulação da informação sobre obras audiovisuais, facilitando o trabalho de programadores e facilitando também o acompanhamento das normas pelos empacotadores, dando maior clareza aos dispositivos. Estamos, de aqui até agosto, trabalhando no debate sobre novas linhas de ação para o Fundo Setorial do Audiovisual, linhas que serão desenvolvidas a partir dos recursos gerados pelo novo fato gerador introduzido pela Lei 12.485, aquela que incide sobre os serviços de telecomunicações que sejam potencialmente capazes de transmitir conteúdos audiovisuais. E entendemos que essa será uma ferramenta importante para o estímulo do mercado audiovisual. Ela contribuirá para que surja mais produção independente, mais produção brasileira, para fortalecer programadoras brasileiras. Portanto, ela irá contribuir num esforço que não é um esforço do Fundo do Audiovisual, que é um esforço do conjunto dos agentes econômicos, porque as obrigações não se vinculam ao Fundo do Audiovisual, mas em que o Fundo do Audiovisual dará certamente a sua contribuição. Aqui há um elemento importante, que são as obrigações que a lei trouxe de um investimento também focado na produção audiovisual das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Uma outra norma que nós estamos em processo, que trabalharemos na sequência, é um regulamento que discipline as situações de dispensa integral ou parcial do cumprimento das obrigações das programadoras e das empacotadoras. O artigo 33 da atual Instrução Normativa que está em consulta pública. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para alguns equívocos. Foi a Lei 12.485 quem trouxe a hipótese da dispensa de cumprimento de obrigações. E trouxe por uma razão simples. Uma lei complexa como essa, para administrar situações complexas que o mercado traz, precisa prever poder ao regulador para lidar com estas situações. Não é para burlar a lei, não é para confrontar a lei. A dispensa é a exceção, num regime onde o cotidiano é a obrigação do cumprimento das cotas, tais quais estão fixadas, das obrigações de carregamento do conteúdo brasileiro, tais quais estão fixadas na lei. Portanto, conhecer da sociedade civil o que ela pensa que devem ser os parâmetros para uma eventual dispensa parcial
ou total, é uma forma também do regulador compartilhar com a sociedade o pensamento e a responsabilidade sobre a aplicação desta regra, que é uma regra que foi não apenas esperada durante muitos anos, mas que foi pacientemente construída e que será implementada à risca, na forma como a Lei 12.485 trouxe. Temos ainda em perspectiva o regulamento que disciplinará o credenciamento das programadoras nos canais obrigatórios. Já há uma chamada para isso na IN de credenciamento, mas isso voltará depois com questões chaves, como compartilhamento, sobretudo quando se pensa em escala nacional. E outras 3 instruções normativas que nós já mapeamos, que são necessárias para o cotidiano do relacionamento da Agência Nacional do Cinema com esse mercado, que é o acesso e tratamento, difusão de dados e informações, inclusive aqueles sigilosos, uma instrução normativa disciplinando a interação da Agência Nacional do Cinema com o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, como estímulo à competição, e uma instrução normativa que disporá sobre a obrigatoriedade de envio de informações e metadados para a Agência Nacional do Cinema, que é a forma como nós entendemos, nós podemos efetuar o acompanhamento das obrigações e facilitar, portanto, o conhecimento do conjunto da realidade desse mercado. Essa é, portanto, a agenda regulatória que nós previmos para o decorrer desse ano, normas que virão a seu tempo, que serão postas em consulta pública, sobre as quais nós teremos oportunidade de conversar e examinar pormenorizadamente. Gostaria ainda, para concluir, de dizer a vocês que a Lei 12.485, como vocês sabem, ela mobiliza a Agência Nacional do Cinema fortemente desde o momento da sua sanção. Nós acompanhamos a sua tramitação ao longo dos 4 anos e meio e temos estado dedicados ao seu processo de regulamentação, assim como estaremos, dentro de mais alguns meses, ao seu processo de implementação plena. A Agência Nacional do Cinema já iniciou um processo de reflexão sobre uma eventual reestruturação da sua organização interna para se relacionar de maneira mais eficiente, mais direta, com os novos segmentos que passam a ter na Agência Nacional do Cinema um interlocutor frequente. Nosso corpo técnico tem trabalhado de maneira precisa e cuidadosa na construção dessas normas e nós vamos nos preparando também para fazer com que essa nova realidade também se reflita na estrutura organizacional da Ancine, de tal modo que nós estejamos mais aptos a cumprir os objetivos fixados pela lei e perseguir um cenário de maior desenvolvimento do mercado audiovisual e de muita presença e muita força do investimento privado ao lado do investimento público, fazendo do Brasil um grande centro produtor e programador de conteúdos audiovisuais brasileiros. É isso aí. Obrigado.